Olá a todos. Bom, como é de costume, doutora Ana Aguiar, trabalho há 17 anos com pacientes adultos no espectro do autismo que estão passando pela fase de tanto autoidentificação quanto o processo de rastreio, diagnóstico e de reposicionamento do sujeito. É um prazer recebê-los e vou fazer minha autodescrição, né? Eu não costumo fazer e muitas pessoas não têm um dispositivo, talvez. Eu tô com os cabelos presos, com adorno dourado, né? Usando adorno dourado, um blazer tanto pro roxo ou rosa, recebendo meus convidados aqui nessa salinha e com um bottom das deficiências invisíveis, que realmente para mim é uma causa muito importante, porque unir realmente vai fazer com que nós possamos caminhar um pouco como autistas, porque nós somos muito fragmentados, e estou usando a blusa com o tema de hoje, que é a fibromialgia e as dores crônicas. Bom, bem-vindos! Como vocês estão hoje? Marsala. Quem fala Marsala, né? Poucas pessoas. Eu falo Marsala. Então, eu queria falar para vocês que há não muito tempo, né? Eu tô falando de 2002, 2003, 2004. Se falava da fibromialgia como algo... isso é algo de mulheres que têm múltiplos diagnósticos, é simplesmente uma somatização, é simplesmente algo que precisa de psicanálise, ela precisa entender o porquê que ela está insatisfeita com a própria vida. E eu sempre achei essa resposta insuficiente, porque dor é dor. Apesar dela ser algo muito individual, desculpem, apesar dela ser algo muito individual, quando interromper, existe um número me ligando e que nada comunica. Então, autistas, eu repito, autistas detestam atender um telefone, eles não conseguem atender telefonemas de pessoas que eles não conhecem. Então não peçam ao autista que telefone para uma pessoa pela primeira vez, porque ele não vai conseguir. E mas ele conseguia antes do diagnóstico. Esse é um perfeito exemplo da deformação do ser autista. Sim, algumas vezes eu liguei e não era eu. Eu evitava ligar, mesmo se eu estivesse morrendo de dor e precisasse de um remédio. Eu sempre precisei que alguém ligasse. E quando chegou o iFood, ou qualquer tipo de app de pedir algo, gente, isso mudou a minha vida de uma forma assim, da água para o vinho. Agradeço, muito obrigada, certo? Então eu falo com pessoas? Falo. Mas preciso conhecer a pessoa. Então para mim fica natural atender, conversar, é divertido. Mas para algumas pessoas é um espectro, nem isso. Tem pessoas que só conseguem fazer contato por mensagens. Tem pessoas que a gravação dói. Há uma sensibilidade. Então, se há algum profissional de saúde aqui ou alguém que esteja curioso quanto a isso, porque começa a se auto-identificar ou algo parecido,
é importante perguntar à pessoa no espectro como é a melhor forma para você de se comunicar. Tá. Obrigada, Curumim. Eu não sabia. São números com robozinhos, sabe? É melhor explicar assim. Não são reais. Então, por que eles ligam? Não entendo. Bom, aí o que acontece? Quando a gente pega um telefone e liga para alguém, abre um universo imprevisível, certo? Ok. Ninguém quer esse universo quando está no espectro. Portanto, não peça para o seu filho, para o seu pai, para sua mãe, para qualquer pessoa que está no espectro, para entrar nesse universo. Por favor. Ok? E assim a gente Não gosto disso. Vou tirar. Deve ser alguma função. Bom, então o que a gente faz? Voltei. Desceu. A alma voltou. Vamos lá. Esse efeito, esse negócio. Eu tava falando das dores. Há pouco tempo atrás era pormenorizada. Pouco se falava, ou se colocava em um patamar inferior, ou se dizia que isso era coisa de mulheres que não estivessem satisfeitas, ou algo parecido. Hoje, entendemos que a fibromialgia, ela tem uma origem no sistema nervoso central, ela tem origem inflamatória e ela atinge todo o corpo. Se você for ler os critérios, critérios servem para quê? Para criar um padrão. Assim como protocolos. Para que servem protocolos em hospitais? Você não consegue ter só médico classe A, só enfermeiro classe A, todo mundo que era o melhor da faculdade. Não. Mas, se você cria um protocolo, você cria pelo menos um intermediário. Você cria uma forma de evitar atitudes, comportamentos que sejam fora desse mundo, né, ideal. Então, para que servem critérios? Para que pessoas que jamais fossem pensar naqueles pontos tenham que perguntar daquele ponto. Mas se você é um bom clínico, você vai clinicar, você vai olhar o seu paciente, você vai perguntar, você vai entender, você vai saber descrever. E quando você é muito jovem, leva um tempo até que isso seja muito natural. E deixe a pessoa que está à sua frente também, como é que eu vou falar? A pessoa fica confortável, certo? Todo mundo um dia foi novo na profissão. Só acho que há de se ter muito cuidado ao vender uma imagem de muita experiência. Eu fiz 55 pós em um ano e eu vou terminar a minha residência agora. Cuidado, porque são vidas, ok? A fibromialgia, ela diz respeito a essa orientação e ela acontece, o diagnóstico precisa dessa história colhida por pelo menos 2 anos, mas aqui tem uma coisa que não está escrita. Não é todo mundo, especialmente as mulheres, que consideram a dor como dor. Nós sentimos dor todos os meses ao menstruar, certo? E essa dor faz com que nos desensibilize e aumente o nosso limiar. Então, a nossa percepção da dor pode vir muito depois e, na verdade, já contabilizar nesses 2 anos. Por exemplo, a cefaleia.
A enxaqueca não é dor de cabeça. Por favor, saiam hoje daqui com essa frase. Enxaqueca não é dor de cabeça. Enxaqueca é uma dor inabilitante que pode ou não vir com uma aura, exatamente como a convulsão, como uma epilepsia. E essa aura pode ser visual, a qual eu sou acometida, que eu chego a perder a capacidade de enxergar, tá? É como um brilho ao lado, certo? Vocês estão calados hoje. Vocês estão bem, gente? Vamos comunicar, vamos falando. Faz um tremidinho, certo? Aquilo de repente não enxerga, e eu passei por um período de mais ou menos 1 ano em que eu simplesmente só tinha aura e não vinha dor. Enxaqueca, basicamente, ela, como ela é, básica, pura, não precisa de exame complementar. É o exame de um bom neuro. Ah, legal. Gostei, Lívia. Obrigada. É muito respeito, tá? Muito obrigada. Essa é enxaqueca. Então, se alguém disser pra você, você tá com enxaqueca, eu preciso de um exame disso, daquilo. Tá, mas tem mais algum complicador pra você tá pedindo esse exame? Porque um bom exame neurológico, gente, um bom exame neurológico, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tive a honra de ver. A gente fala de Maurice Vincent, Péricles Maranhão, assim, são pessoas que... Marcelo Cagi, olha, me arrepiei toda agora, dos servidores do Estado. Marianne Spitz, que eu não sei se eu falei errado sobre o nome dela, mas Mariana, eu te amo, me perdoe, por favor. Mariana Sofetini, que tá aí voando alto no diagnóstico das meninas no espectro do autismo, o mais precoce possível. Olha, me arrepia mesmo, porque é uma mulher que tá voando alto e ela vai contra o estereótipo. É uma mulher bonita, é uma mulher potente, uma mulher que tá voando alto. Parabéns, sabe? E a gente tem... Ai, eu arrepiei. Sério, arrepiei porque são pessoas muito potentes. A gente perdeu o Chalub, mas era uma outra pessoa no meio do Covid, eu acho. Foi muito ruim. O exame neurológico é um exame muito complexo. Ai, o Léo. Oi, Léo. Léo Fleme. Amo. A gente está falando das dores ligadas ao autismo e especialmente a fibromialgia, mas Léo vem de uma história de dor, né? A espondilite anquilosante. E como ele superou isso, né? Que tem uma perna autoimune. Então, não estará ligada ao autismo? Who knows? Publicações. Medicina baseada em evidência. É assim que a gente faz, tá? Bons artigos, duplo cego. É o meu segundo casamento, tá vendo? Randomizado, duplo cego e randomizado. É o segundo casamento. Olha o depoimento de um homem, tá vendo? E o que eu digo para vocês o exame neurológico, ele é um exame muito bonito. Lindo, 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 lindo. Só que não é feito. É feito por essas pessoas que eu também, Léo, eu tenho dor todo dia. Esse é meu depoimento aqui. Eu não passo um dia sem tomar medicação para enxaqueca, sem tomar alguma coisa para... Algumas coisas eu já não tomo mais, tá? Mas eu vou mostrar para vocês no final como a minha perna ficou. Porque eu acho importante vocês verem isso. Vamos seguir? Vamos lá. Além disso, é importante que essa dor seja migratória. Então, a gente tem o que a gente chama de tender points. E essa dor vai mudando
você tem que identificar essa dor durante o exame clínico, e ela é uma dor bem intensa e que muda durante, né, o tempo, assim, né? E são crises, você tem crises de fibromialgia. Aqui é enxaqueca desde os 4 anos, eu também, Lívia. Eu comecei minha carreira com a enxaqueca desde os 4 anos de idade, e eu me lembro que minha mãe me entregava uma... Lembra do AS infantil, que eu não sei se está igual agora, tá? Que é uma cartela rosa. Eu achava que era bala, porque eu tinha muita dor, muita dor. Aqui enxaqueca desde os 4 anos, problemas gástricos, dores musculares. Muito comum associar alguns problemas gástricos. Eu não vou falar aqui porque eu não posso induzir, tá? Mas é muito comum. Atualmente não como mais trigo, me ajuda com as dores de cabeça. É para cada um, né, Léo? Porque eu vou dar um exemplo aqui. Uma grande dermatologista que eu adoro, foi minha professora, uma vez me falou uma coisa. Eu tava com uma acne que não era tanta, mas era resistente, assim, sabe, às medicações. E ela falou assim, eu falei, eu posso comer chocolate? Aí ela falou, pode. Eu falei, mas me disseram que dá acne. Aí ela, cada pessoa é uma pessoa. Então é isso, sabe? É muito importante saber que cada pessoa é uma pessoa, porque a gente já tem tantas limitações, tantas guerras, que se a gente ficar atirando para todos os lados, tem uma hora que a gente atira na gente, para de viver, entendeu? Então, muito cuidado ao falar, quando a gente fala para muitas pessoas. Para ele ajudou o trigo, entendeu? E até sei por quê, mas isso tem que ser visto de forma individual. Doutora, é comum que o autista seja meio paranoico com doença? Desculpa, isso aqui também eu não vou poder falar. Nossa, lembrei disso depois que você falou. Do quê? Carteirinha S? Ah, isso. Carteirinha de AS, isso aí. A questão do chocolate é a gordura e o açúcar, que são inflamatórios, pioram as dores de cabeça. Mas no meu caso, não. Entendeu? Seria potencialmente seria, mas no meu caso, não. Eu tô em shutdown desde ontem. Vocês estão percebendo que eu tô com dificuldade em articular algumas palavras e uma fala com uma prosódia um pouco robótica. É isso, tá? Quando a pessoa está em crise, o copo tá um pouco cheio, né? Assim, eu não esvaziei. Então, continua assim. Peço desculpas. Não peço não, porque é a situação, né? Eu tô aqui tentando, me esforçando. Tenho enxaqueca quando como melancia. Olhei. Cada um que sou cada um, deixo cada um dos outros, não é isso? É uma brincadeira, mas assim, o que a gente sabe é que o álcool, as ressacas são sempre majoradas, vamos dizer assim, entendeu? Ficam muito piores em quem tem enxaqueca. E hormônio nas mulheres, nos homens, hormônio aumenta o risco cerebrovascular quando estamos lidando com enxaqueca com aura acima dos 35 anos, eu acho. Eu preciso rechecar essa informação. Porque a cada minuto que eu estou falando com vocês, sai um artigo novo. E se eu já estou há tanto tempo focando nisso, em autismo e em outras coisas, outras partes da psiquiatria, eu não vou saber exatamente a idade, entende? Mas eu estou tentando fazer o melhor.
Chocolate me ajuda com enxaqueca. Chocolate me ajuda com enxaqueca porque tá, enfim, vinculado a outras questões. Também ficou assim, shutdown. Lívia, muitas pessoas ficam e vale a pena dar um apoio, sabe? Tudo bem, fala, eu tô entendendo. Fibromialgia é um sofrimento que a maioria dos médicos dizem não existir. Existe, amor, eu tô aqui. Eu sou laudada. Inclusive, a fibromialgia ela é uma das circunstâncias que, pelo menos aqui no Rio, já entrou como deficiência invisível. Portanto, se você tem fibromialgia, a depender do estado e tudo mais, eu descobri que alguns estados não aceitaram. Você pode pegar o seu laudo, tá? E usar o colarzinho de girassol. Sinto falta da minha cervejinha. Deixa eu só continuar então com a questão da fibra. Eu vou tentar ler, porque eu já tô com uma dor de cabeça aqui. Olha, falando com vocês, né? Uma enxaqueca, não é nem... Mais uma vez me ligaram. Vamos lá. Mas é tipo robozinho. São Paulo não reconhece. Então, quando eu fui na convenção atípica fazer uma palestra, e quando eu comentei sobre a fibro, uma pessoa levantou a mão e falou: aqui em São Paulo não. Aí eu falei: por isso que nós precisamos reforçar a frente das deficiências invisíveis para que autistas, fibromiálgicos ou autistas fibromiálgicos, o que faz todo sentido do mundo, nós possamos ter respeito das pessoas. Eu vi uma cena, não tem muito tempo, acho que foi ontem, de uma menininha que estava com um colarzinho dela e ela foi tomar uma benzetacil no hospital. E ela chorava, estava com a mãe, e a enfermeira dizia que ela não era prioritária, não estava grave o suficiente. As pessoas no hospital não sabiam o que é prioridade. Eu escutei de uma pessoa com muita experiência em receber pessoas que um idoso ele é mais prioritário do que uma pessoa com autismo ou do que uma mulher que teve câncer. Isso é gravíssimo, gravíssimo. É falta de informação, é ignorância, isso é gravíssimo. Porque eu tô aqui falando com vocês, eu tô maquiada, eu tô arrumada, mas até onde eu consigo ir? Qual o custo do que eu tô fazendo? Qual o suporte que eu tenho? Como é minha vida fora daqui? Eu luto para que minha filha, seja como for, seja uma pessoa empática o suficiente para que a gente não tenha que discutir inclusão. E eu chamo todos vocês para essa luta para que compreendam que nós, autistas, nós não temos a prerrogativa, nós não podemos ser um grupo que briga entre si. A gente não pode se separar. A gente não pode ser uma farinha, entende? A gente tem que estar colado um no outro. O que um falar, o outro tem que falar ok. E a gente tem que seguir adiante, senão a gente não vai conseguir nossos direitos nunca. E por isso que eu digo, percebam o pin que eu estou usando. Eu não estou coberta de pins, eu estou com um pin. Olha aqui o outro. Esse aqui eu não preciso nem mostrar, porque está na minha clínica, está no meu coração, está na minha luta, entendeu? Muitas vezes vocês me viram aqui mal. E quem disse que eu tô bem hoje? Eu tô morrendo de dor, mas eu tô aqui. Porque um tantinho que eu fale já é mais informação.
O psiquiatra Tiago, estou aprendendo sobre meu sofrimento somente agora, aos 51 anos, vendo as dores da minha filha e da minha família. Ótimo! Sabe? Eu tenho 41 anos, meu diagnóstico foi aos 38. Não temos limites para o aprendizado. Eu vi uma bailarina clássica dançando aos 77 anos e me perguntei por que eu não tive coragem até agora de voltar. Se eu tô tão acostumada com a dor. Tudo bem, é uma questão imunológica que eu tenho que resolver, mas fora isso. Seguindo adiante sobre a fibromialgia, essas dores vêm e elas passam, elas são crises. Tem momentos, eu tô com anéis aqui, certo? Tem momentos que as minhas mãos não comportam anéis. O mesmo anel não entra na articulação, eu tenho dores articulares intensas. Porém, há uma pequena diferença entre o corpo de uma mulher ou de um homem autista e de uma pessoa típica. Para a gente fazer o diagnóstico, a gente tem que passar no reumato para excluir outras doenças autoimunes, que também muitas vezes têm associação com o autismo, ok? Fechado. Nós fazemos edema em membros inferiores e não só sensação de peso nas pernas. Vou fazer uma pergunta aqui. Tem 8 pessoas aqui. Quantas pessoas das que estão aqui já tiveram edema nas pernas? Perna inchada, perna com água, líquido na perna. Manda o coração, quem já teve. Vamos lá, gente, vamos. Quantas pessoas tiveram edema? Tá, eu vou falar então mesmo sem resposta. É esse quesito que causa muita confusão. Porque o edema, ele não está claro nos critérios diagnósticos. E nós temos edema. Intenso. Muito intenso, especialmente nas crises. E isso acaba por invalidar algumas vezes o diagnóstico, ou criar confusão, ou será que tem alguma coisa por trás disso? A cada crise eu tenho bastante edema. Então eu preciso que vocês entendam que é coisa de 4 quilos. Eu durmo, aquele edema é reabsorvido, minha perna acorda totalmente como ela é, né? Absorve de novo. Eu tô com peso. Durante o dia, incha tudo de novo. Isso dói. Dói muito, de verdade. Sério. O tratamento para fibromialgia, ele não é um só. A gente pode utilizar medicação, a gente tem que mudar a qualidade de vida. Isso é engraçado, porque a gente precisa de tanto dinheiro para ser autista, é uma coisa tão vergonhosa, porque tudo é muito caro. Tudo é muito caro, de verdade. Até quando você precisa fazer esse dinheiro para tentar algo para quem não pode. E aí? Tem que ter qualidade de vida, tomar o remédio, fazer drenagem 2 a 3 vezes. Enfim, uma série de coisas que com certeza melhorariam a situação. Mas quem pode? É por isso que a gente tem que lutar juntos. É disso que eu falo. Sabe? E a gente vai pensar em como se unir nesse sentido, de forma física, inclusive. Vamos pensar em como fazer essa união.
Eu tenho 8 pessoas na sala enquanto eu falo de uma dor que muita gente sente. Muita gente sente. Chato, né? É muito chato. E tem muita gente fazendo prescrições que não tem evidência científica. Toda semana. O que eu tô falando aqui é importantíssimo. Porque ou a gente usa um tricíclico ou a pregabalina. É o que tem de evidência científica de medicação. Bom, temos Sim. É o tema assim, central. A gente acaba por desenvolver entre os 30 e 40 anos os sintomas mais exuberantes. Mas como eu falei, eu também. E como eu falei, acontece que as mulheres, como têm uma resistência e sentem dor o tempo inteiro, sentem as dores, as cólicas, quando elas vão pontuar ou perceber que estão com dor, já estão com muita dor. Entendam que a dor, ela vai ganhando força. Aquela máxima, só tomo remédio quando eu estou muito mal, como se fosse valentia, sabe? Se você deixa a dor crescer, é pior. Maior será a dor. Maior será a dor. Estou com dor após fazer doação de sangue. Sou doador, sendo que hoje tem uma festa de São João do meu sobrinho. Minha esposa não queria ir para nenhuma. Estou com muitas dores. Entendi. Não entendi. A fibro veio após a Covid-19. Então, esse é um ponto que eu acho que todo médico, na hora que alguém fala, fica assim. Pós-Covid, ele atravessou a vida de todo mundo. Tá. Entendi. A percepção da dor no autismo também é distorcida. São questões também sensoriais. A percepção da dor no autismo, como assim? Me explica. Distorcida como? Ele pode ter uma sinestesia, mas eu estou falando da fibromialgia associada. Eu não estou falando das sensações físicas de dor geradas pelo próprio quadro do autismo. Entende? Você tem fibromialgia, Ivan? Fiquei na dúvida. Bom, é basicamente isso que eu queria passar para vocês e dizer que a fibromialgia hoje é vista de outra forma, inclusive aposenta, dependendo do nível dessa dor. Eu já tive uma crise que eu posso dizer para vocês que eu não conseguia levantar e andar de tão forte que era. Que eu cheguei a perder a força do meu corpo, tamanha dor. Eu não sou uma pessoa de facilmente dizer que não estou suportando aquela dor. Mas também compreendo hoje, depois de muita teimosia, que a dor tem que ser tratada com seriedade, que você tem que, o mais rápido possível, abortar, no sentido de parar a dor, senão ela vai crescendo.
e mais remédio você vai ter que tomar, e mais decisões, e mais caro vai ficar. Eu sinto tanta dor nos pés que não consigo andar. Sim, exatamente, eu fiquei sem andar. Isso acontece. Isso não é mentira. E que bom que eu estou falando isso, e a Natália está falando também, e que eu falei logo antes, entendeu? Para não dizer que é mentira. Olha, de minha opinião, existe o que é acadêmico e existe o que é individual. Eu só posso falar o que é acadêmico, porque se eu disser algo individual, eu estou falando uma coisa que não tem evidência científica, e se não funcionar com você, ou pior, lhe fizer mal, né? Como eu vou ficar? É uma situação delicada. Eu não tenho força nas mãos. Caramba, Roberta, você me lembrou uma coisa bem interessante. Eu não consigo digitar. Então, quando eu estou em crise, então eu baixei um aplicativo que eu falo, e esse aplicativo grava o que eu estou falando, ele escreve o que eu falei, entendeu? Então, quando eu estou em muita crise, eu falo, mas chega uma hora que aquilo vai te tomando, né? Porque a fibromialgia, ela não vem do nada, ela também vai gerando uma sobrecarga, e às vezes ela acaba no mutismo, que é isso, que é você não conseguir falar, né? E é uma reação aversiva. Depois a gente fala do mutismo. Exato. Aí o que acontece? Canetas assim, ó, fininhas. Às vezes minha mão, ela não consegue fazer pinça, entendeu? E aí o que acontece? Por vezes eu não consigo escrever. E eu tenho o hábito de ter o prontuário em papel, em ficha, e agora eu vou ter também em casa e no consultório, toda a equipe, um gestor e um prontuário eletrônico. Mas o que acontece é que eu também não conseguiria digitar. Não ia conseguir digitar. Entendeu? E aí eu peço licença, peço desculpa às pessoas, mas se eu não consigo pegar uma caneta, às vezes eu tô assim, tento botar uma força, a dor excruciante. Eu falo, gente, eu desisto. Outra coisa, a alodinia, a alodínia, como vocês preferirem chamar, é algo que acontece junto com a fibro e é uma coleguinha e um dos critérios, tá? Vamos dizer, aqui tá meu braço. Eu faço um carinho, a pessoa pode sentir como alfinetadas, a pessoa pode sentir como... Eu sinto como queimadura, como toque numa queimadura de 2º grau. Já pegaram muito sol? Aí fica aquelas bolhas, quando a bolha sai, a pele fica de baixo. Eu sinto como uma queimadura de 2º grau. Então, por períodos, eu não consigo, por exemplo, sair. Eu não consigo... Eu fiz avaliação psicológica após o Covid e o diagnóstico de fibro deu prejuízo na memória e fala, sim, nós temos estudos pós-Covid de pessoas que tiveram prejuízo cognitivo, que tiveram... Boa tarde, Sandra. Que tiveram prejuízo de fala. Olha, eu fiquei acabada da parte pulmonar. Eu estou começando uma investigação imunológica, porque eu vim de várias infecções. Basta eu sair, descer até ali, que eu
tô doente. Eu tenho uma filha pequena. Então é importante dizer para vocês o seguinte: tocar e sentir uma queimadura, boa tarde. Tocar e sentir uma queimadura é horrível. 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 Você não consegue botar uma roupa, você não consegue ter paz, tranquilidade. Dói muito. Sério. Então, é importante a gente ter atenção, respeitar a fibromialgia, porque ela incapacita e ela mexe muito com a mente, porque ela tira de vocês a sensação de que vocês podem, de que nós podemos. Às vezes a pessoa vai dar um abraço, o que para mim não é um problema normalmente, mas às vezes a pessoa vai dar um abraço e quando eu tô com fibro, eu sinto a queimadura passando, entendeu? Eu já dei um grito de dor, porque foi até uma amiga que me abraçou, eu dei um grito. Ela não entendeu nada, mas depois eu expliquei o que estava acontecendo, levou um tempo, né? Enfim. Meus amores, eu vou ter que ir. Eu tô já bem, eu já estava em sobrecarga, eu continuo, preciso parar um pouquinho, tá? Eu espero que hoje tenha ajudado. Eu vi que se falou muito em fibro nos outros comentários e tudo mais. E se vocês quiserem dar ideias, eu peço que deixem as ideias, tá bom? Que eu vou pensando e vou vendo como transmitir, tá? Para vocês fazerem um diagnóstico, conversem com o psiquiatra de vocês para ter uma boa indicação de reumato, para de repente já fazer contato com o reumato, porque é muito ruim ser invalidado. Muito ruim, e foi aquilo que eu falei ontem. Temos uma geração que nunca viu um autista adulto, sabe? Então pode ser muito complicado. E temos uma geração também que nunca viu um autista adulto, mas é muito potente, sabe muito, tá bom? Um beijo enorme para todos. Peço, por favor, que me sigam e sigam o espaço. Danilo, tudo bom? Tem um pessoal que está sempre por aqui, eu agradeço muito, eu espero ajudar, tá? Eu não vou parar. Um beijo. Um beijo, obrigada, Curumi. Olha, botou aqui, @Spaco, doutora Ana Aguiar. Se vocês puderem seguir, que é o espaço onde está a minha equipe hoje. É modesto, mas é feito em detalhes para cada pessoa poder explorar uma parte sensorial, e uma equipe muito, muito, muito querida e preparada para receber cada um de vocês. Um grande beijo.